Olá, amigos e amigas. Eu sou Ricardo Seixas, professor de literatura, com formação em neurolinguística. Então, essa minha especialização em neurolinguística me fez pensar sobre a importância da competência leitora. Como é importante desenvolvermos essa capacidade de ler melhor, de compreender melhor. Porque a linguagem, ela é uma série de símbolos, ela é uma série de signos que juntas fazem o retrato da realidade para a gente, né? Uma palavra é a representação de um objeto, é a representação de um ser. Então, quando nos deparamos com um texto escrito, nós vemos ali uma série de códigos. E muita gente pensa que ler é apenas decodificar. Não, não. Ler não é apenas decodificar, né? Nós precisamos ter uma capacidade de análise, precisamos ter uma capacidade crítica, uma reflexão sobre o que lemos, não é isso? Então vamos começar com o texto em prosa, né? Com o romance, que é o mais popular, é o que todos procuram, por motivos lúdicos, ou então para se capacitar melhor. Então, quando estamos lendo um romance, nós vemos ali a linguagem codificada. Então, o primeiro passo é decodificar essa linguagem, né? É ter um repertório vocabular, é ter um repertório cultural para compreender o que as palavras representam. Então, isso é um passo fundamental, é um passo essencial, né? Então, no momento que somos alfabetizados, somos capacitados a decodificar essa linguagem escrita, ok? Mas no momento que nos deparamos com um romance, a gente precisa pensar em determinadas coisas, né? Quais são os componentes desse romance? Quais são as personagens que nos apresentam? Qual é o tempo, em que momento da história o livro está se passando? Que momento ele está retratando? Né? Que espaço é esse? Que tipo de ambiente é esse? Não é? Nós temos que pensar no tema, nós temos que pensar nos subtemas. Então são uma série de coisas a serem observadas para que nós consigamos fazer um resultado satisfatório daquela leitura, não é isso? Então o que é que nós precisamos prestar atenção? Que existem implícitos no texto, existem coisas que estão ali e nós precisamos desvendar. Então o que é dito nesse texto? O que está sendo dito, né? Qual é o tema? Do que se trata? Por que isto está sendo dito? O motivo daquilo está sendo exposto? De que maneira aquilo está sendo dito? No momento que pensamos na maneira, estamos observando o estilo do escritor, não é verdade? Para quem é dito? Quem é o público? Será que esse escritor pensou no público que ele quer almejar? Nós fazemos parte desse grupo? Qual é o objetivo do texto? Não é isso? Então, quais os recursos estilísticos? Qual é o objetivo do texto? Qual é o contexto em que isso acontece? O contexto social, o contexto existencial, no caso da análise da intimidade do ser humano. Então, a gente pode descobrir que o texto vai por um caminho mais social, de análise social, ou podemos descobrir que o texto vai por um caminho mais existencialista, da análise dos sentimentos humanos, do estado de espírito do ser humano, do mundo interior do ser humano. Então é preciso que nós temos um trabalho de decifrar o texto, não é verdade? Então aquelas coisas que não estão muito claras, nós precisamos inferir, precisamos fazer perguntas para obter respostas. Qual foi a intencionalidade discursiva? O que é que o escritor quis dizer com isso? Então eu, particularmente, eu desenvolvi uma forma de me relacionar com a literatura, uma forma de me relacionar com o romance, que é o seguinte: inicialmente, quando eu era um leitor ainda inexperiente, eu me colocava no lugar de um personagem. Na maioria das vezes, do protagonista, do personagem central. E dali eu desenvolvia todo o meu pensamento, o que eu faria nessa situação, como eu me comportaria. Hoje que eu já sou um leitor um pouco mais experiente, então eu já vou por outro caminho. Eu sou eu mesmo, mas eu estou participando daquela história. Os personagens estão lá, criados pelo autor, e eu me intrometo como se eu pudesse participar das cenas. Ok? Por que que eu faço isso? Porque imagine o seguinte: existe uma festa na rua onde você mora, e qual a melhor maneira de aproveitar essa festa? É você ficando da janela da sua casa e olhando o que acontece na rua, ou você saindo da sua casa e circulando pela rua, circulando pela festa? Pois bem, meus amigos, tem gente que lê um romance da janela. Compreendeu o que eu quero dizer?
fica do lado de fora do livro, apreciando a história, apreciando o que tem ali dentro. Não seria muito melhor participar da festa? Não seria muito melhor sairmos da nossa individualidade, entrarmos no mundo que foi proposto pelo escritor e participarmos desse mundo, participarmos dessa ação, conhecermos esses personagens mais intimamente? Olha que maravilha! Então a competência leitora passa não só pela decodificação, mas pela análise crítica do texto que lemos. Ok? Então, num próximo momento, num próximo encontro, vamos falar sobre a leitura criativa, a leitura lúdica.